Oi, gente, tudo bem? Nós vamos continuar falando sobre as matrizes. Então, estamos no livro 2, frente 2, capítulo 9. E aí, para começar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a lei de formação. Então, esse tipo de lei pode ser descrito, né, ou pode descrever quais serão os elementos da matriz, de acordo com a posição que ele está. Então, lembrando vocês rapidamente que quando nós falamos sobre as matrizes, elas podem ter, né, seguinte formação. Então, por exemplo, A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 e A2, 3. E aí, a lei de formação, ela seria uma lei que vai descrever essa matriz de acordo com a posição dela. Então, por exemplo, se nós temos uma matriz A e J, 3 por 2, então ela vai poder ser dita da seguinte forma, né? Então, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. E aí nós sabemos que AIJ é igual a 3I menos 2J. Então, vamos fazer aqui de cada um desses elementos. Então, eu sei que vai ser a matriz A vai ser igual a 1, A2, 1, A3, 1, A1, 2, A2, 2 e A3, 2. Então, isso que a gente analisa esses números aqui embaixo para fazer a nossa matriz, né? Então, eu vou começar fazendo aqui embaixo. Então, eu tenho A1, vai ser igual a 3 vezes o I, que no caso o I é o primeiro termo, né? Então, é 3 vezes 1, menos 2 vezes 1 também. Então, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, que é 2, igual a 1. Nosso primeiro resultado. E aí, vamos no A1, 2. E aí, temos 3 vezes 1, menos 2 vezes 2. 3 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, então, temos 3 menos 4, que vai ser igual a menos 1. Show! E aí, temos também A2, 1, que é igual a 3 vezes 2, menos 2 vezes 1, que vai ser igual a 6 menos 2, que dá 4. E aí, vamos lá. A2, 2, igual 3 vezes 2, menos 2 vezes 2, que vai ser igual a 6 menos 4, igual a 2. Agora, vamos para os dois últimos valores que nós temos aqui. Então, 3 vezes 1 igual a
3 vezes 3 menos 2 vezes 1. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Menos 2, 7. E A3, 2, que vai ser igual a 3 vezes 3 menos 2 vezes 2. Então, aqui, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 menos 4, 5. E agora que a gente tem os resultados aqui, é só colocarmos aqui nessa matriz, né? Então, eu posso dizer que a matriz A é igual a 1, a 2, menos 1, A2, 4, A2, 2, A3, 7 e A3, 5. Então, a partir da... Opa, vou separar um pouquinho, porque parece que eles estão juntos, não. Então, a partir da lei de formação, nós chegamos à matriz que está aqui. Então, é basicamente isso, né? E aí, uma coisa para vocês sempre lembrarem, que o I é a linha e o J a coluna. Então, na maioria das leis vai ser utilizado desse jeito. Então, sobre essa parte é isso que eu tenho para falar para vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre mais algumas coisas de matrizes também, alguns tipos de matriz. Então, aqui temos a igualdade. Então, numa matriz, a igualdade vai ser, né, quando comparada a outra matriz, mas ela só vai ser ou ter a igualdade se elas tiverem o mesmo número de linhas e colunas e apresentar elementos com índices de igualdade. Então, são elementos correspondentes iguais. Por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, 2, 3, 4, 1 sobre 2. Ela só vai ser igual se tivermos aqui, né? Por exemplo, 2, 4, 3, 1 sobre 2. Então, elas vão ter que ter os elementos exatamente na mesma posição. Então, 2 aqui, 4 aqui e aqui. E aí, temos também outro exemplo, né? Para vocês. Então, temos aqui 2, 3, 4 e menos 5. Quando a gente for comparar com esta próxima matriz aqui, 2, 4, menos 5 e 3, embora todos os elementos que tem numa matriz existem na outra, eles não estão na mesma posição. Então, não é uma igualdade. E aí, aqui também, uma coisa importante, né? Então, eles têm o mesmo número de linhas, aqui tem 2 linhas, aqui também tem 2 linhas e de colunas. Então, 2 colunas, 2 colunas. É uma coisa super importante. E aí, eu vou dar aqui para vocês um outro exemplo. Então, falando sobre a igualdade, imaginando que eu tenha 2, 3, menos 2 e 4, eu sei que isso vai ser igual a... Se eu já afirmo que isso daqui é uma igualdade,
como a gente faz para resolver? Então, aqui percebemos que estes valores aqui, então 3 aqui na mesma posição e 4 está na mesma posição, e aí eu tenho que descobrir o valor de A e B para que eles sejam uma igualdade. Então, eu tenho que 2 vai ser igual a 1 mais A, que é para descobrir esse primeiro valor aqui. E aí, fazendo a mudança, eu tenho que A vai ser igual a 2 menos 1, porque positivo foi para o outro lado negativo, que vai ser igual a 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2, que é o resultado que dá aqui. E temos que menos 2 é igual a B. Então, ou até para facilitar a visão, né? B é igual a menos 2, mas independente. Aqui fazemos com que essa seja realmente uma igualdade, porque tem o mesmo número de linhas e de colunas, e os elementos que estão aqui, eles formam resultados que tenham o mesmo valor, então elementos de mesmo valor. Então, é por isso que essa matriz aqui, ou essas duas matrizes, elas vão ser igualdades. Isso é bem simples, é só vocês analisarem sempre quais são os elementos e ver se eles estão batendo, e aí vão ser igualdades. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre adição e subtração. Então, adição e subtração basicamente são somados ou subtraídos elementos correspondentes entre as matrizes. Então, só podem ser somados e subtraídas matrizes de mesma ordem. E aí, por exemplo, vou pegar aqui para vocês um valor. Então, temos que A é igual a 2, 4, 2, 2, 0, 5. Vou pegar também um B igual 6 menos 1, 2, 0, 0, 0. E C igual a menos 2, 0, 1, 1, que é menos 1, né? 0, 1. E aí eu vou querer fazer vou chamar de Y. A matriz gerada, né? A matriz Y vai ser igual a A mais B menos C. E aí a gente sabe que eles são de mesma ordem. E aí vamos resolver aqui. Vocês podem ir fazendo por partes. Então, fazer A mais B, depois o que foi gerado menos o C. Mas também podem fazer tudo de uma vez só, que até pode ser mais rápido. Então, temos que é A mais B menos C. Então, tenho 2 mais 6 menos C. Só que menos com menos dá mais. Dois. E aí aqui, segundo então vamos 2 mais 2 menos 1. Ótimo. E aí temos 0 mais 0 menos 0. É só para vocês não se perderem aqui. Então, vou deixar assim, mas
já sabemos que é 0. E aí, 4 menos 1 menos 0, 2 mais 0 menos 1 e 5 mais 0 menos 1. Então, é basicamente isso. Agora, nós resolvemos. Então, 2 mais 6, 8, mais 2, 10. 2 mais 2, 4, menos 1, 3. Aí, aqui temos o 0. 4 menos 1 dá 3. 2 mais 0 menos 1 dá 1. E 5 menos 1, 4. Então, é basicamente isso a questão da adição e subtração. É bem simples, então, mas vocês têm que prestar atenção na questão de onde estão os elementos, para acabar não se confundindo. Então, vamos dar uma olhada novamente. Então, temos 2 mais 6 menos 2, e aí, menos 2, que vira mais 2. 2 mais 2 menos 1, 0, 0, 0, 4 menos 1 menos 0, 2 mais 0 menos 1, 5 mais 0 menos 1. E aí, chegamos a esse resultado aqui. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre um número por matriz. Então, o produto de um número por matriz. Nesse caso, foi utilizada uma forma de distributividade para que seja resolvida a matriz. Então, por exemplo, se eu tiver falar que a matriz B vai ser igual a 2 vezes a matriz A, eu tenho que, a matriz A, eu vou chamar aqui de 3 menos 1 sobre 2, 4, 2, 5 e 0. Que seria mais para... Então, temos que B é igual a 2 vezes... 3 menos meio, 4, 2, 5 e 0. E aí, eu basicamente vou analisando. Eu faço todos os elementos vezes o 2. Então, eu vou fazer, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos meio, que dá menos 2 sobre 2, que acaba dando menos 1. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 0, 0. Então, quando a gente tem um produto, né, uma multiplicação de um número por uma matriz assim, dessa forma, nós só resolvemos desse modo. Então, fazemos como se fosse uma distributiva para que ela seja resolvida.